Olá, povo de Deus. Olá, meus queridos salmistas. Espero que todos estejam bem e animados para este curso que iremos realizar, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo e eu estudo os Salmos há algum tempo, de 5, 6 anos, tá? É algo muito cativante porque é a primeira forma musical, forma de expressão musical que encontramos na Santa Missa, tá? Desde os primórdios, tá? É o que forneceu informações sobre algumas práticas de fé que se existia naquela época. Por exemplo, sobre os sentimentos que acontecem na Santa Missa, tá? Ou que acontecem com o povo de Deus, tais como ação de graças, súplica, súplica coletiva, individual, ação de graças coletiva, individual, lamentos, né? Salmo de sabedoria, que são os salmos sapienciais, tá? Tudo isso é muito importante para que conduzamos o nosso aprendizado de forma frutuosa, tá certo? Falando um pouquinho de Gregoriano, por que esse Gregoriano? Gregório foi um grande papa, né, que viveu por volta do século 6, 7, né, depois de Cristo. Então esse Papa Gregório Magno, esse era o nome dele, então ele começou a fazer uma compilação entre os estilos musicais do norte da Itália com o sul da França. E essa ligação, que também é chamada de canto bizantino, a cantilação, foi o que regeu nos seus estudos filosóficos e teológicos também o grande objetivo de se utilizar esse tipo de música, esse tipo de forma musical para a liturgia, porque nós precisávamos de uma liturgia onde os cantos fossem muito introspectivos, muito reflexivos, tá? Que não houvesse abusos, que não houvesse euforia, tá? E no que se refere a esse ponto, e essa passagem me marca, esse estudo do grande filósofo e teólogo musical Santo Agostinho, me marca muito porque ele diz que as pedras louvam, as folhas das árvores louvam. Então isso nos remete a entender que louvor é diferente de euforia. Às vezes na Santa Missa a gente está muito eufórico. Por quê? Porque o Brasil em específico é um país polirrítmico, ou seja, muito rítmico. E esse ritmo secularista não pode adentrar a liturgia, porque aí nós estamos profanando o sagrado, porque o sagrado impele respeito, amor, cuidado. Tá? E quando estamos eufóricos, nós não estamos preocupados com respeito, nós estamos preocupados com o amor. A gente está eufórico, está exalando alegria, né? Entende? Então precisamos ter cuidado com esse tipo de situação. Tá? E é importante falarmos cientificamente, com base em documentos, para que não fique uma fala muito genérica, tá? Sem fundamento. Por isso, do estudo, um estudo mais aprofundado, um estudo mais cuidadoso, tá? Para que entendamos melhor todos esses aspectos, tá bom? Então, seguindo com o canto gregoriano. O canto gregoriano ele é inserido dentro da igreja pelo Papa Gregório Magno. Bom, antes disso, como eram cantados os salmos? Não existia melodia para os salmos, existia uma cantilação. O que é cantilação? Cantilação é produzir notas com um limite para mim entender que acima desse limite eu não coloco a palavra de Deus em primeiro lugar. O sagrado não fica em primeiro lugar. Em primeiro lugar fica a minha técnica, o eu. Tá?
Então, o objetivo da cantilação é muito claro. Tá? Lá nos antigos templos era porque as pessoas, naquela época não tinha sistema de som. Vocês hão de concordar comigo. E então, como as pessoas iriam entender o que os outros estavam cantilando ou cantando? Não tinha como. Então, esses cantores, eles começaram a fazer uma prática de cantilação, que é assim que o judeu lê a Bíblia, que chama Torá. Ele não lê a Bíblia, ele cantila, porque acredita-se que a cantilação é uma prática que eleva a nossa prece a Deus, que nos deixa mais conectado com Deus através da música, que é uma expressão também de fé. Tá? Então, as pessoas começavam a cantilar. Por exemplo, o que é uma cantilação? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma cantilação. É diferente de uma melodia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É diferente, eu produzi mais notas. Ali poderia entrar até um melisma, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Poderia entrar um melisma, que depois, futuramente, a gente pode abordar melismas seculares e melismas litúrgicos. Existe uma diferença também. Nós vamos continuar nossa linha de raciocínio aqui. Contudo, essas pessoas com a cantilação, então, a cantilação ela tem 3 momentos. Tá? Ela tem o introito, que é o Senhor, o tantam. Chegou, né? Chegou aqui. E aqui ela começa. Né? Então, quando ela chegou nesse patamar aqui, ela é uma nota única. Nessa nota única é que as pessoas lá do fundo do templo iriam entender o que a pessoa aqui da frente estava cantando. Tá? Então, além disso, existe um limite de notas. Não existe uma forma de se cantar que você vai acabar tendo várias notas como uma melodia convencional que temos hoje. Né? Não tem isso. Tá? O que nós temos é uma melodia cantilada, sem cunho secular, com cunho espiritual. Né? É uma melodia própria de quem canta em missa. Tá? A gente canta a igreja, inclusive no quirógrafo de São João Paulo II, se tiverem oportunidade, leiam, fala sobre a importância de se dar atenção a esse tipo de prática para manter a cultura, para manter a tradição, para manter a espiritualidade dos salmos. Porque a espiritualidade nos salmos não está presente somente no ato de você ler o salmo e interpretar teologicamente isso. Existe uma guia da melodia espiritual e da melodia secular. A forma, se eu estou ligando aquela melodia a qualquer melodia existente no mundo, eu estou profanando o sagrado, principalmente no salmo, porque salmo é palavra de Deus. Na verdade, quando estudarmos os cantos da missa, vocês vão ver que a missa inteira é a palavra de Deus. Não é só o salmo. O salmo é mais forte isso. Porque o salmo eram angústias, lamentações, súplicas que o próprio povo de Deus fazia dentro de situações que não são diferentes das situações de hoje. Né? Situações de hoje, elas são voltadas ao mundo moderno. Naquela época, a questão do exílio, a questão do aprisionamento e tal. Mas hoje também temos aprisionamentos. Hoje também temos exílio. Mas de uma forma mais sutil. Que fica menos na cara. Nós temos o exílio e a prisão do racismo, da violência contra a mulher, né? Da falta de escutativa,
das pessoas, falta de caridade com as pessoas. São todos exílios que acontecem, sutis, mas que prejudicam o povo de Deus que está em constante progresso rumo à sua santidade, tá? Buscar ser santos. Tá? E aqui nós estamos dentro de um ponto crucial, que é fazer com que a Assembleia compreenda, tá? Que a Assembleia compreenda o sentido do Salmo. Por isso que a Igreja escolhe o Salmo responsorial. Mas isso não é pós-Concílio Vaticano II. Já na época de Santo Agostinho, se cantava as três formas de se cantar Salmo: antifônica, indirecto e salmo responsorial, tá? Bom, nós temos essas três formas de cantar salmo e primeiro eu quero finalizar o assunto do canto gregoriano, tá? Pegamos o leque e antes de Gregório Magno, como é que funcionava? Então, era a cantilação. Aí originou todo esse canto lá na França, né, através dos modos, que a gente chama de modos eclesiásticos. Não são modos gregorianos, são modos eclesiásticos. Tá? Que os modos eclesiásticos, sempre regidos por cadências, temos o introito, que é a subida, a cantilação, que é a nota reta, e a cadência, que finaliza. Tá? Essas poesias, tá? Essas poesias têm uma estruturação própria. Por isso que a gente não é opcional essa estruturação. Não é uma estruturação opcional. Tá? Essa estruturação ela é baseada na poética hebraica. E se nós estamos cantando a palavra de Deus que vem do hebraico, né, devido a todas as traduções, Vulgata, língua latina e tal, e toda essa questão, mas a matriz é hebraica. Nós devemos respeitar a poesia hebraica. Então, por exemplo, se tiver aquela cruzinha no final da frase lá, se tiver um asterisco no final da frase, eu não posso cantar do meu jeito aquilo. Existe uma poética que rege aquilo. Entende? E isso não dá para ser solto. Não dá para ser solto porque então nós estamos ignorando totalmente uma poética de um povo que estava preocupado em se envolver com a palavra de Deus e expressar seus sentimentos. Então, convenhamos. Eu vou colocar vou fazer uma analogia aqui, vou fazer um paradoxo aqui. Imagine que uma pessoa canta sertanejo raiz, mas ela não gosta muito daquela estética do sertanejo raiz, acha muito parado, muito mortinho, tá? Aquele negócio assim, né? E ela resolve reinventar, colocar uns melismas pop ali e tal, dentro do sertanejo raiz, tá? Colocar uns acordes de bossa nova, assim, diferentão. A pergunta é, isso vai continuar sendo sertanejo raiz? Isso vai ser um sertanejo raiz reinventado? Ou isso vai ser um sertanejo universitário? Aí vocês reflitam e tomem as decisões de vocês. O fato é que musicalmente não dá para confundir identidades. Ou você é ou você não é. Nas homilias os padres falam o quê? Ou você é cristão ou você não é cristão. Entende? Então, esses pontos são importantes para a gente nortear o nosso estudo. Tá? Não, eu quero estudar de fato o Salmo, eu quero compreender tudo que norteia o estudo do Salmo, ou eu quero fazer de qualquer jeito, do jeito que me agrada. Né? Afinal, na liturgia, o sujeito não é eu, né? O pronome, enfim, né? Não é eu, é nós, é comunidade, é levar a comunidade à oração. Dentro deste ponto, então, é que o salmo responsorial assume seu lugar dentro da liturgia, certo? Assume seu lugar dentro da liturgia.
fazendo com que as pessoas participem, tá? E aí entra o canto gregoriano, tá? O canto gregoriano, ele não é um canto complexo, ele é um canto simples, tá? E que traz espiritualidade em sua estética, tá? Por isso que todo mundo deveria escutar canto gregoriano, até porque na Instrução Geral do Missal Romano, que inclusive na terceira edição não foi modificado, continuou sendo a mesma situação, diz que tanto mais sagrado será o canto, quanto mais for inspirado no canto gregoriano. Então é muito simples. Você escuta o canto gregoriano e veja se a sua forma de cantar, se a sua forma de tocar está próxima daquilo. Quanto mais é santo, quanto mais perto, mais santo, quanto mais afastado, menos santo. Não existe outro tipo de sentimento. O sentimento da Sagrada Liturgia é o sacrifício de Cristo. É o Calvário. Esse é o sentimento. Não existe outro. Não existe alegria. Ou, lá na Bíblia está escrito que depois da crucificação de Cristo, os seus discípulos fizeram uma grande festa. Bateram palmas. Ovacionaram. Pelo contrário, quem fizeram isso foram os algozes, quem estava machucando o Cristo. Nós devemos ter uma consciência reta do que é a Santa Missa. Tá? Nós precisamos ter essa consciência. E o Salmo ele é uma parte fundamental. Outra reflexão que quero impor aos senhores e às senhoras eu estou ouvindo ali ato penitenciário, Pai, glória, aquele glória festivo e tal, palma aqui, ok, tá? Beleza? Aí aclamação, o evangelho às vezes, tá? Aí começam as leituras. Cientificamente não é comprovado que quando você está em um nível de euforia, tá? Você consegue baixar a poeira para adentrar a um nível de catarse, relaxamento. Porque quando você escuta a palavra de Deus, você precisa estar relaxado, concentrado em receber a palavra de Deus para o seu coração. Não tem como sair de um não tem como. Outra reflexão. Tá? Então, isso quer dizer que as tendências contemporâneas não podem ser utilizadas? Não, as tendências contemporâneas elas podem ser utilizadas, mas eu devo ter respeito ao sagrado, ao canto gregoriano. Por isso que nós começamos hoje com o canto gregoriano. Tá? Eu tenho que conhecer, eu tenho que entender a importância dele para a minha fé católica. Senão eu vou ser mais um cantor, mais um músico que por falta de conhecimento não entende o canto gregoriano como uma primazia de modelo para o norte da liturgia. O norte da liturgia musicalmente é o canto gregoriano, tá? Não em si, mas pela carga estética musical que ele detém, né? Então, aí nós começamos com as influências do canto gregoriano. Tá? Nós temos vários, né? Não vem ao caso agora e não precisamos também nos alongar dentro desse ponto, porque não é um curso de canto gregoriano, tá? Um curso de salmos, né? E nós somos inspirados no canto gregoriano. Tá? Então, existem 3 formas, tá? Nessa primeira aula falando aqui, nós temos 3 formas de abordar o canto gregoriano, o canto dos salmos, desculpa, né? Então, a primeira forma é você cantar de forma gregoriana, tá? Não vem ao caso agora, que esta é uma aula de introdução, tá? A segunda forma é a forma gelineu, tá?
que é essa forma que muitos salmistas cantam, tá? Então, a forma gregoriana é a seguinte. Eu tenho 2 versos no salmo, tá? Vamos supor assim, eu tenho um salmo lá e nas estrofes, tá? Eu tenho 4 versos. Nesses 4 versos, no primeiro verso eu tenho um asterisco e no terceiro verso eu tenho um asterisco, tá? O que quer dizer esse asterisco? Tá? Esse asterisco quer dizer que a frase de baixo complementa a frase de cima, tá? Bom, então isso quer dizer que a frase de cima tem uma melodia e a frase de baixo tem outra melodia. Porém, essas melodias não são individuais. Uma complementa a outra. É como se fosse uma melodia só. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É tipo isso. O Senhor é meu pastor. Segunda frase. E nada me faltará. Perceberam? Ela só termina no faltará, né? Então, eu vou pegar um salmo qualquer aqui. Eu vou pegar o salmo de hoje, né? Segunda-feira da 4ª semana de Páscoa, né? Do tempo da Páscoa. Vamos pegar aqui a liturgia de hoje, tá? Liturgia diária, tá? Nós temos o salmo aqui, o salmo 41, 42, tá? Por exemplo, na primeira estrofe, tá? Então, na primeira estrofe está escrito: assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Tá? Então vamos lá. Então, aqui nós temos somente um asterisco. Tá? Temos somente um asterisco. Por ter somente um asterisco, isso quer dizer que isso é o 1, o 41, 1 e 2. O A e B. Tá? Tudo bem? Então isso quer dizer o quê? Que nós temos 2 frases gramaticais separadas por um versículo. Versículo 1 e 2. Tá? Então, versículo 1. Assim como a corça suspira pelas águas correntes. Isso é um versículo. Mas nós temos 2 melodias por causa da divisão. A gente não conseguiria cantá-la inteira. Então, assim como a corça suspira pelas águas correntes. Tá? Termina a primeira frase. Agora vai começar a segunda frase. Suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Percebe? Isso é canto gregoriano. Você não vê uma melodia construída aqui. Você vê uma cantilação, um limite de notas, exalando a espiritualidade do salmo, escolhida pelos seus intervalos, pelas suas cadências, pelas suas organizações musicais. Agora, um salmo gelineu. Salmo gelineu. Como que seria esse salmo gelineu? Eu tenho uma espécie de tom peregrino, que é quando eu tenho iniciações de frases com notas diferentes. Por exemplo, assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Tá? Essa é a forma gelineu. Você viu que você tem 4 frases musicais com melodias diferentes entre elas. Tá certo? Ok? Então, essa é a forma gelineu. Você viu que ela é muito próxima do canto gregoriano. Porém, ela não tem a estrutura do canto gregoriano, que é começar com a mesma nota que você começou. Por exemplo, assim como a corça suspira. Tá, comecei de novo. Vamos ser um pouco mais abrangente. Assim como a corça suspira. Tarara. E já começou com a mesma nota de novo.
tá? Na salmodia contemporânea, o único problema é não estarmos, e isso existe, tá, gente? Existem documentos que falam sobre a salmodia contemporânea, ou seja, os famosos Salmos da Canção Nova, tá? Existe uma salmodia contemporânea que se preocupa muito seriamente, ou deveria se preocupar muito seriamente com o que a liturgia propõe, o significado, suavidade, simplicidade, leveza e caridade. Toda vez que for fazer uma salmodia contemporânea, que é a forma como se canta hoje, alguns salmistas cantam assim, eu preciso me preocupar com isso. Com o tom, extensão de notas, tá? Porque nem todo mundo na Assembleia é músico profissional ou estudou música na vida, tá? Principalmente com o refrão. Já teve salmos que pessoas cantaram na igreja que a gente não consegue entender o refrão do início ao fim do salmo. Não pode acontecer. Da mesma forma como é muito prejudicial a desafinação, é muito prejudicial o excesso. Em primeiro lugar, porque está valorizando o eu e não o nós. Ou o eu e não o ele, que é o Cristo. Tá? Então não é a palavra dele. Tá? Entende? Então a palavra de Deus precisa ter o seu lugar no salmo, principalmente. Tá? Então a salmodia contemporânea ela trabalha com elementos mais finos, requintes e mais atrativos. Mas esses elementos atrativos eles não podem complicar a ação do salmo e nem o sentido dele em si. Se o salmo é uma ação de graças, ele precisa continuar sendo uma ação de graças. Tá? Se o salmo ele tem o caráter da melodia estar em primeiro lugar, você não pode colocar o ritmo dele em primeiro lugar. Você não pode sair batendo no violão assim e fazer desse salmo uma vaneira. Ou um pop rock, uma bossa nova, um samba. Não pode. Por isso que sempre se recomenda que o violão, o teclado, se dedilhe, se toca uma nota de cada vez, entendeu? Assim, que faça uma contextualização com o salmo, tá? Outra coisa muito interessante, que este salmo ele não exale a qualidade vocal ou individual de cada indivíduo que está indo lá servir na Santa Missa ou cantar na Santa Missa, tá? Então, você pode cantar um salmo mais contemporâneo? Pode, mas você tem que observar tudo isso, tá? É um salmo de ação de graças e utilizou um tom menor. Geralmente, tons menores se utilizam para súplicas, né, coletivas, individuais, lamentos. Né? Tons maiores geralmente se utilizam para ação de graças, hino de louvor, salmos sapienciais. Precisamos ter essa orientação. O intuito desse curso é de fato esta orientação. Tá? Entenderemos isso fase a fase, de modo muito prático, de modo muito intuitivo. Tá bom? Bom, eu espero que nessa nossa primeira aula vocês tenham gostado, tá? Tenham interagido com os conteúdos. Tá? Espero que vocês tenham entendido o real sentido. Nós podemos cantar gregoriano, podemos cantar gelineu, podemos cantar contemporâneo, podemos. Nós devemos respeitar o sentido priori da Santa Liturgia. A glorificação de Deus e a santificação dos fiéis. Devemos exalar leveza, devemos exalar tranquilidade, devemos exalar santidade e simplicidade nas melodias que cantamos, seja contemporânea, seja não contemporânea. De fato, quem não cantar contemporâneo, a certeza é que não vai errar. Quem cantar contemporâneo precisa ter um cuidado maior para não errar. Errar quer dizer
usar a sua ação, o seu dom de forma indevida. Não priorizar o eu. Não priorizar o ele, priorizar o eu. A minha voz, o meu melisma. A Assembleia não vai fazer isso. Se você fizer isso no refrão, a Assembleia não vai fazer. Por exemplo, minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus, ó meu Deus. Cara, isso é lindo, maravilhoso. Mas as pessoas vão ficar lá assim. Não é esse o objetivo. Precisamos ter essa consciência. Tá? Não é uma crítica, é um curso. Então, é interessante que sejamos mais simplistas possíveis. Tá? Vai ter o lugar, por exemplo, numa liturgia das horas, onde você canta o salmo indireto. Né? Se você está cantando o salmo indireto, assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Tá? As pessoas não precisam cantar com você. Você está cantando em direto. Tá? Agora, quando eu estou cantando Homens e Mulheres, que é o salmo antifônico, por exemplo. Então, os homens cantam assim como a corça suspira, as mulheres pelas águas correntes. Os homens, suspira igualmente minha alma, as mulheres por vós, ó meu Deus. Quanto menos melodia eu tiver aqui, mais fácil a Assembleia consegue participar. E ela vai cantar o salmo inteiro. Por exemplo, primeira melodia. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Então, os homens cantam, outras mulheres cantam, sempre igual. E vai cantar o salmo inteiro assim. Não tem melodia e tal, tem uma cantilação. Estamos cantilando o salmo, elevando nossas almas, nosso pedido a Deus, conectando nossa alma com Deus. Tá? Então isso é muito importante para que tenhamos um servir frutuoso, que sejamos canal de graça, que sejamos inspiração de santidade. As pessoas que estão ali na missa, né, porque você está dando testemunho, né? Não quer dizer que você é santo, que você não peca mais. Você está dando testemunho que você segue a Santa Liturgia, que você obedece à igreja, que você obedece aos padres da igreja, os bispos, que você tem obediência no seu coração, humildade e muita oração. Porque sem oração não tem nem humildade nem obediência. Que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora cubra a todos com seu manto, interceda pelas necessidades de cada um e rezemos uma Ave Maria para finalizarmos essa nossa aula. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.